café tá pronto. E o meu? Como não? Temos aqui, antes da gente... Obrigada. Ai, que lindo! Adorei. Então vamos lá, brindar. Vamos. A Débora não toma café, então a Débora vai brindar com água. Aí, Agora sim. o café e a água estão prontos. Vamos Sejam apresentar bem-vindos. quem é nossa convidada especial de hoje, né? Dé, conta pra gente, por que você tá aqui hoje? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou bem feliz. Adoro falar. Esse é o assunto dos meus sonhos, né? Literalmente. Eu sou neuropsicóloga, sou especializada em sono infantil, sou escritora, tenho um livro publicado Hora de Nanar, que é o nome do meu Instagram, Hora de Nanar Oficial. Faz uns 2 anos que eu também desenvolvi guias do sono, e isso surgiu por conta, o livro é bem grande. E aí as mães falavam, Débora, mas a gente tá com sono, como é que a gente vai ler esse livro? Eu falava, não, tudo bem, dá para ler por capítulos. Mas aí, né, as próprias famílias me deram a ideia de transformar o livro em pequenos guias do sono. Então, Mais fácil, né? São curtos, são por faixa etária, então eu tenho desde 0 até 3 anos de idade. E em breve vou lançar o da despedida da chupeta, né? Porque daí vão criando vertentes, assim, dos guias. Então eu trabalho nessa área do sono há 15 anos. Eu fui uma das pioneiras aqui no Brasil. É verdade. A Débora, inclusive, teve um programa na televisão. Foi daí que surgiu, né? Eu fui convidada para ser tipo Super Nani. Já fazem 18 anos isso. Nossa. Era um programa no Discovery Home and Health, e desse programa começaram a me procurar, porque daí eu já tinha conta no Facebook, então colocava o nome que estava lá no programa e procuraram e perguntavam se eu atendia em casa, se eu... E aí surgiu a ideia de transformar numa consultoria do sono, né? Então surgiu da demanda mesmo. E aí eu trabalho há 15 anos atendendo bebês e crianças até 10 anos de idade que têm dificuldades comportamentais do sono. Então o meu carro-chefe é mais entre 6 meses e 2, 3 anos de idade. É o que eu mais atendo. Seria a idade que eles vão começar a ingressar na escola, né? 2, 3 anos hoje em dia é a grande demanda da escola, né? Mas eu começo a andar muito, já vou pra escola, né? Então 1 ano e meio é assim, é o auge que eu atendo, assim, de problemas de sono. Porque sabe aquela estabelecer essa rotina, né? E tem aquela frase assim, né? Olha, quando crescer melhora. Mas daí quando chega com 1 ano já cresceu e aí não melhorou. E não só não melhorou, como piorou. E a gente quis convidar você aqui porque também é uma demanda grande dos nossos ouvintes, é um questionamento que nos trouxeram. Aliás, a gente quer agradecer a vocês que estão nos assistindo hoje e comentar, né, que nos nossos últimos episódios, né, que foram sobre rotina, sobre a chegada de um bebê na casa, sobre o relacionamento do irmão, então isso tumultua um pouco, né? Quando tem um nenê, o quanto que tumultua a rotina daquela família, o sono dos pais, o sono do recém-nascido, atrapalhou às vezes o sono do irmão mais velho. Então, como que a gente pode ajudar essa família a se reestruturar, né? Tem desde o sono do bebê que a gente vai ajudando ele a se organizar e depende muito da amamentação, mas também tem assim um pouco ou muito, acho que você que vai nos contar, das manias que às vezes os próprios pais, sem querer, erroneamente colocam no filho, né? Ele precisa dessa naninha, ele precisa, sei lá, assistir esse desenho antes de dormir, ele precisa tomar não sei quantas mamadeiras, não sei o que. Então tem coisas que eles acham que vai ajudar o sono e muito pelo contrário, vai atrapalhar. Bom, antes de você continuar, Débora, muito, muito bom que você está aqui com a gente, mas nós precisamos agradecer os nossos apoiadores, né? Hoje nós temos recebido da Snut, que nos trouxe aí o bolo de maçã, amêndoa e uva passa. Muito bom, agradecido. Vai aparecer aí o Instagram dela. E aproveitar para pedir também que continue nos seguindo no Instagram, apoiando aqui no nosso QR Code, apoiando o nosso trabalho, trazendo seus comentários, suas opiniões e também seguindo o YouTube e o nosso podcast. É isso que eu queria falar para vocês. Continuem nos seguindo, sejam muito bem-vindos sempre nesse espaço de afeto, troca, escuta e acolhimento. Então, isso que você falou, Lu, são as associações de sono, tá? Porque assim,
as coisas vão acontecendo e os pais não vão se dando conta, né? Eu falo que assim, nós pais, eu vou me incluir porque eu sou mãe de 3, a gente não erra, a gente tenta acertar, né? Sempre. Então, só que às vezes a gente, né, vai atirando tudo quanto é lado e às vezes, né, sai para outros lados que a gente nem imaginava. Então, essas associações de sono são hábitos que geram dependência. Então, não necessariamente algo que se faz necessariamente vai ser um problema de sono. Então, por exemplo, uma criança que toma um leite antes de dormir, não necessariamente ela vai precisar do leite nos despertares, mas se ela criou essa associação, se ela ficou dependente disso, ela associa mamar para naná. Então, eu tô com sono, eu quero mamar. Em vez de eu tô com sono, eu quero naná. Então, ela vai precisar do leite muitas vezes ao longo da noite. E aí, o que acontece? A criança acorda, chora, tá com sono, os pais estão com sono, eles vão lá e dão uma mamadeira. Então, falando, tá vendo? Resolvemos. Não, na verdade, resolveu o choro. Mas isso não resolve sono, porque daqui a pouco ele acorda de novo e vai precisar do leite e aí vai entrando nesse ciclo vicioso. Vira uma codependência, né? Exato. Para eu dormir, eu preciso daquele estímulo. E aquele estímulo não fica comigo, aquele estímulo é externo. Então, por exemplo, uma naninha é uma coisa boa. Por quê? Porque a naninha, a criança, sempre que ela tiver um micro... Porque isso, a questão é que as pessoas falam, mas por que acorda? Na verdade, não é que a criança acorda. Todos nós temos micro despertares. O bebê e a criança, até os 3 anos, ela vai ter um sono mais leve que o nosso. E ciclos mais curtos, que vão amadurecer, né? Esse ciclo vai amadurecendo ao longo da vida. Então, ela vai ter micro despertares. Só que se nesse micro despertar, ela percebe que tem alguma coisa faltando, ela desperta de vez. Né? Então, se ela dormiu no colo e acordou na cama, é a mesma coisa que você dormir no sofá e na meia da noite acordar na tua cama. Porque o micro despertar, você leva um susto. Sim. Se ela dormiu segurando a mão da mãe e ela abre o olho e essa mãe sumiu, ela entra em desespero. E aí as pessoas falam, é terror noturno. Ou ela tem pesadelo. E aí você fala, olha, não sei se é pesadelo ou terror noturno, mas que a noite é do terror, Porque dormiu de um jeito e acordou de outro, né? Verdade. E aí as mamadeiras. Então, assim, quais são os hábitos mais frequentes? A mamadeira, ou peito, né? Então, dependendo da fase do bebê. Então, a gente pensa que a partir dos 6, 7 meses, está almoçando e jantando, teoricamente já não precisa mais mamar ao longo da noite. Então, comendo bem de dia é o que garante a barriga cheia à noite. Só que muitas vezes ficou esse hábito lá do bebezinho, porque o bebezinho tinha sono e fome ao mesmo tempo, naquela época. Mas à medida que vai comendo, teoricamente vai indo embora essas mamadas. Esse espaço, Só que sempre resolveu o choro. Sempre resolveu o choro. Resolvia a fome? Resolvia. Mas resolvia choro? Resolvia. E a hora que está comendo bem, não tem mais fome, mas tem sono. E aí continua. Então você tem o hábito. E nem sempre o hábito do mamar vem puro, né? Porque ele vem com colo, vem com a presença. Então às vezes você tem criança que só dorme com a mãe no colo com a mamadeira. Se o pai chegar com a mamadeira, não serve. Porque o kit sono dela é mamãe, colo e mamadeira. Completo. Né? E tem que ser todos esses itens. Aí, às vezes, a cola em pé. Se sentar, vai chorar. Porque aprendeu que tem que ser em pé. Balançando. Então, tudo que vai... E aí, passa a noite fazendo isso. E aí, não é uma vez, não é 2. Às vezes, são de hora em hora. Né? O ciclo é 45 minutos. 1 hora, a criança desperta. Então, isso não tem fim. E aí, isso vai fazendo com que o sono dos pais seja terrível e o sono da criança pior ainda. É verdade. Tá? E aí, não se sabe... E aí? Tá bom, eu entendi que eu tenho que tirar o leite, mas e aí, como é que eu faço para tirar o leite agora, que meu filho já se acostumou? E aí que entra o meu trabalho, para ajudar essas famílias nessas rupturas de hábitos. É que não é um trabalho fácil, né? Porque ele vai precisar de todo um esforço, porque essa criança vai chorar, ela vai estranhar, ela vai querer a continuidade daquele hábito que era gostoso. Gostoso, dá prazer, né? Da segurança. É um aprendizado para os dois, né? Sim. Porque a mãe sofre, né? A mãe sofre, na verdade, abre um campo para outros aprendizados depois. Porque às vezes fala, nossa, mas então eu fiquei todo esse tempo resolvendo o choro. Enquanto você resolve o choro, você não permite que o seu filho resolva sono. Porque o sono está na tua mão, né? Então, ele tá com sono, então pera aí que mamãe resolve. Eu vou te pegar no colo. Só que a partir dos 6, 7 meses, o bebê já tem capacidade de ele encontrar a própria posiçãozinha no berço, rodar, girar, ou até a própria se chupeta esfregar, que caiu. a chupeta que caiu. A partir do 7º mês, o bebê já pega sozinho essa chupeta. Mas o meu não consegue. Eu falei, mas em que momento se deu a oportunidade de ele conseguir?
Porque se ele fez, e alguém correu, tem uma babá noturna, tem uma enfermeira, tem o pai e a mãe dormindo no mesmo quarto. A câmera ali o tempo todo, né? Aí sai correndo antes que ele desperte. Aí ele fica passivo, esperando que a chupeta caia na boca. E às vezes eu pego criança de 2 anos com a chupeta na boca, na mão, gritando, Pepeta, olhando pra câmera. Não consegue colocar. É tipo, Alguém alguém não vem consegue, ela aqui fica passiva. Uma expectativa inibe a iniciativa. Então eu fico lá, cadê vocês? Vocês não vão me dar? E aí alguém entra rápido, põe na boca porque não quer, né? Nunca deu espaço e oportunidade para desenvolver a autonomia. É muito engraçado o que você está contando, a gente não tem como, né? A gente sair da nossa experiência. Minha filha nunca me deu trabalho para dormir, muito pelo contrário. No começo, a médica falou, não, acorda porque ela tem que mamar, é muito pequena para ficar tantas horas sem mamar. E era uma tragédia, porque ela tinha sono. Sim. Até que eu mudei de médica, e a médica falou assim, ela tá bem? Mamou bem antes, chegou, dormiu 6 horas, mamou bem depois, tá tudo bem, deixa ela dormir. Sim. E foi a melhor coisa que aconteceu. Mas a Thalita, assim, ela pegou chupeta, eu falo que ela pegou chupeta antes de pegar o bico do peito, né? Porque assim, na maternidade alguém brincou, colocou uma chupeta e ela já saiu chupando como se fosse assim, não tivesse conhecido dela. E aí, no meio da noite, ela justamente acordava procurando a chupeta. Aí tem uma hora que eu falei assim, não, quer saber? Eu fazia assim, uma chupeta aqui, uma chupeta aqui. Porque ela se mexia muito. Então eu punha as chupetas em cada ponta do beijo, porque assim, aonde ela tivesse, ela pegava a chupeta, colocava na boca. A gente dá vara para pescar. Então você pode dar várias varas. Hoje em dia tem chupeta que brilha no escuro. Que legal. Tem chupeta que você tem um bichinho, então fica mais fácil de alcançar. Então eu falo, vocês podem até criar varas bem elaboradas, mas deixa que ele pesque. Só que a gente está num ponto, né, que eu vejo a nossa geração de pais, assim, né, das crianças nessa faixa etária que eu atendo, essa coisa que eu quero fazer tudo pelo meu filho. Sim. Quando você faz tudo pelo seu filho, não tem espaço para ele fazer a parte dele. Então, a gente, né, tem o Winnicott, né, que é um autor, um pediatra, psicanalista, que ele fala que tem que ser, uma mãe, ela tem que ser suficientemente boa. Então, o que quer dizer isso? Que ela não faz tudo, ela faz a parte que cabe a ela para dar espaço para que o outro faça a parte dele. Só que aí, qual que é o limiar, entendeu? É fácil falar, mas na hora, mas ele não tá conseguindo pôr a chupeta. Então, é muito mais fácil ir lá e pôr, né? Só que o ensinar, ele é muito trabalhoso. Ainda mais 2, 3 horas da manhã, entendeu? Você tira da criança a possibilidade de aprender. Exato. Você tira dela todo esse empenho que ela tem pro crescimento. É um esforço, desafio que ela é. Daí isso é uma coisa que a gente vem conversando muito aqui e a gente fala muito, é que assim, os pais hoje em dia eles têm muito medo que a criança se frustre, né? A criança não pode se frustrar. Ela não pode ela tem que estar sempre feliz. E não existe isso, né? Então eles querem prevenir esse choro. Exato, porque é tudo isso. É uma ansiedade dos pais, né? Sim. Uma ansiedade e muito medo de perder o amor dos filhos. Exato. Então, assim, mas se ela ficar brava comigo, ela vai deixar de me amar? Né? E se ela não gostar de mim? E assim, isso não era uma preocupação dos nossos pais, porque os nossos pais, eles queriam ser respeitados. E por consequência, eles foram amados. Né? O amor é um sentimento muito elaborado. Claro que a criança gosta de você, mas o amor é uma coisa construída e que precisa de muita maturidade para você chegar à conclusão que você ama alguém. Então aqui é muito uma questão muito mais de respeitar. E eu tenho crianças de 2, 3 anos que mandam nos pais. São verdadeiros Mas a questão não é eles, né? A questão é que assim, mas ele me manda sentar, ele me manda deitar na cama, ele manda, mas quem que manda nessa casa? Não, e quem fez isso a primeira vez? Para ele poder mandar você deitar junto, é porque em algum momento você deitou junto. Sim, romper tem graveza. Romper vai ter graveza. Então aquela criança que está segurando a chupeta na mão, qual que seria o caminho? Primeiro, já era uma criança maior, então, por exemplo, essa criança tem 2 anos, por exemplo. Que daqui a pouco já vai tirar a chupeta. Mas até então, a ideia é combinar com ela durante o dia, que durante a noite, quando ela acordar, vamos ver onde que a gente vai pôr essa chupeta. Então, toda a DR é antes. Sim, vai ter DR no meio da madrugada. Daí, claro que ela vai acordar e não vai fazer nada do que você combinou. Porque ela tá muito acomodada naquela atitude que sempre teve. Chorei, gritei, olhei pra câmera, alguém entra, já bota na minha boca, eu já volto a dormir. Então, vai ter confronto nessa hora. Mas essa hora você vai falar... Filha, lembra do combinado, põe a chupeta na boca.
a casa cai. É assim, tipo, do vizinho interfonar e falar que vai chamar o conselho tutelar, tá matando a menina. Então, a gente só não está pondo na boca a chupeta que a gente combinou com ela antes de que ela vai colocar. Só que isso vai levar meia hora, 1 hora, pode levar. Né? Tem que ter essa paciência. Tem que ter essa paciência. Então, ao invés de chegar nesse ponto... Mais do que paciência, também uma firmeza. Talvez não a firmeza, mas uma certeza que você está fazendo... Uma segurança. Segurança. Que você está no caminho certo. Que você está ensinando para o seu filho, né? Que você está armando o seu filho com estratégias para que ele consiga se desenvolver, para que ele consiga crescer. Exato. Porque a vida vai ser assim, né? Exato. Não vai ter a mamãe lá para fazer. Mas ele é muito pequenininho, mas a gente começa com isso. A gente está começando com o desafio da chupeta. Sendo que um bebê de 7 meses já consegue pegar sozinho. Sim. Então, eu estou dando esse exemplo porque ele é bem mais gritante. É fácil ver de fora isso, mas 2, 3 da manhã é mais difícil. Mas tem outros hábitos, por exemplo, o colo. O colo tem todo um afeto. Tem. Então, quando a criança... Uma ligação, né? Quando eu falo, mas você vai sustentar esse colo em todos os despertares? Porque o único jeito de sustentar colo em todos os despertares é você verticalizar esse colo. Você compra uma cama, deita e abraça teu filho dormindo a noite inteira. Porque é a única forma de sustentar. Essa não é a forma que eu oriento, porque essa forma não precisa de ajuda, não precisa da minha ajuda, né? É assim, então meu filho depende de mim, então ele vai me ter ao longo da noite. Uma dependência. Agora, quando você quer ir para o caminho da autonomia, aí eu posso ajudar. E aí, nesse sentido, não vai ter colo para dormir, vai ter colo para se despedir, vai ter colo na historinha, vai ter um abraço, vai deitar na cama, vai abraçar com o seu filho. Mas na hora de dormir vai ser deitado na horizontal, porque é isso que ele vai ter que lidar no despertar. E ele na cama dele, a sua presença. Exato. E aí, só que a criança fala, papai, colinho, papai. E aí ele fala pra mim, o pai, mas o que eu falo nessa hora? É bem isso. Tipo, eu tô negando afeto. Gente, é uma dor, não, é tão fácil. Ele vai crescer, né? Ele vai tão crescer. fácil entregar aquilo naquele momento. É muito fácil entregar aquilo. E aí, o problema é esse, né? Eu acho que assim, a gente vai acentuando essas dependências, a gente vai acentuando, e isso vai crescendo. Não, e depois o pai não está, ou a mãe, né? Eventualmente não podem estar presentes naquela noite. Sim. Eu tenho um casamento, eu tenho um evento, eu fui viajar a negócios. Por algum motivo não estou presente, ou mesmo estou em casa, mas estou com febre, então não vou poder deitar junto com meu filho, então ele não vai dormir? Então, fazendo um gancho, e fazendo um gancho, porque até aí as famílias se sacrificam em nome do amor. Então eu acordo 2 da manhã e dou colo, eu acordo 1 da manhã e dou colo. Só que quando que me procuram? Quando a mãe tá grávida. Porque daí ela começa, opa, peraí, ele só aceita meu colo, ou ele só aceita dormir comigo, só que agora vem um bebê, e aí eu não quero que o bebê seja o motivo. Então, esse terceiro que entra é o que é o salvador, na verdade, essa ideia do bebê. Exato, porque vai dar espaço para ele. Então, eu tô com vários casos assim, e que não precisava chegar nesse ponto. Claro. Porque, na verdade, não é falta de afeto, gente. E assim, como é que eu trabalho nessa idade? Eu faço tudo lúdico. Então, tem um mural de combinados do sono. Então, por exemplo, nesse menininho, o combinado do sono tem um menino deitado de noite, e tá a lua e as estrelas, então ele tá deitado na cama, e de dia tem um sol e ele no colinho. Então, na verdade, quando ele pede colinho, o pai fala, filho, colinho é de dia, agora tá noite, de noite é caminha. Então, fica nesse mantra. Você convence uma criança? Você não convence nenhum adolescente que você não deixa ir pra balada. Você vai convencer uma criança de poucos, mas aos poucos você distancia colo, se aproxima da cama, e aí o que acontece? Ele passa a dormir a noite toda. Sim, e eu acho que ele percebe que aquilo ali vai começar a fazer parte da rotina. Isso. Que não tem mais jeito, olha, realmente não tem, eu vou ter que dar um jeito de dormir na minha cama, porque agora o papai tá realmente agora fazendo outras coisas. O interessante é começar mesmo desde pequenininho, né? Mas a gente sabe que, às vezes... Essa é a ruptura, mas tem a construção de bons hábitos, né? Assim, que é o preventivo, né? Isso, quais seriam as dicas, né? Porque, por exemplo, agora, né, na sua fala, você estava falando, por exemplo, sobre chupeta. Não são todas as crianças que fazem uso de chupeta. Sim. Não são todas as crianças que dormem no berço. Tem criança que ainda é acostumada a dormir na cama dos pais, né? No meio dos dois. Ou tem a mãe que se mudou para o quarto do filho. Então, acho que
Exatamente. Exato. Voltando antes, né? De repente, quais seriam boas dicas ou bons recursos para esse comecinho, né? Porque tem o recém-nascido, mas tem, que nem você estava falando aqui com a gente, quando esse aleitamento, seja ele materno ou seja na mamadeira, quando vai ter esse espaçamento e aí cria-se o hábito das horas de sono, como é que seriam? É assim, do 0 aos 6 meses, a gente tem que pensar que é um bebê que está se adaptando a viver fora da barriga, né? Então, do 0 aos 3 mais crítico, então vai precisar muito do colo, o sono e a fome andam juntos, então esse é a livre demanda. À medida que o bebê vai crescendo, o tempo de mamar e o tempo de dormir, eles vão se espaçando. Então, já é um bom momento durante o dia de já começar a construir essa desassociação. Então, fome é uma coisa, sono é outra. E aí você já consegue organicamente, porque já tem essa separação. Aí, à medida que ele vai crescendo, esse colo ele vai ficando apertado. Então, a partir dos 5 meses, que ele já começa a se mexer mais, esse bebê, muitas vezes assim, eu já falo, começa a colocar acordado no berço, começa já a apresentar o berço como lugar de dormir, porque o berço se torna apenas lugar de acordar. Né? Dormir é colo, acordar é no berço. Então começa, aí já não dá, então começa no quinto mês, como um lugar até prazeroso, né? Mas é gostoso. Só que quando chora, os pais falam, tem espinhos. Não, não é que tem espinhos, ele chora como se tivesse. Porque se você acha que tem, você não põe teu filho lá. Entendeu? Essa segurança que você não é mais cômodo, né? Mas eu vou largar meu filho. A criança precisa, né? Ela precisa desse movimento. Ela precisa... Exato. Então, quando o bebê começa a se movimentar, já não tem mais o charutinho, já não tem mais saquinho de dormir. Então, assim, vamos soltá-lo porque ele precisa do espaço. Eu falo que o colo vai se tornando a classe econômica do avião. E o berço, a cama, a classe executiva. Tem espaço, mas tem espaço, agita no começo. Sim. Só que ele tá motoramente ativo, então deixa ele. A gente não ensina a dormir. A gente dá tempo, espaço e oportunidade para ele, com sono, encontrar o repertório dele dentro do berço. Adorei essa fala, tempo, espaço, oportunidade. Vai pra tudo. Por exemplo, andar, né? Andar. A gente não ensina a andar. Não. Mas a gente não põe no chão com 1 ano de idade, falando agora que você já tem condição de andar, você vai. Exatamente. Você põe no chão desde sempre. Ah, mas ele chora quando põe no chão. Então é aí que você tem que pôr mais no chão. Porque quanto mais ele vai se acostumando, mais ele vai se desensibilizando. Por quê? Porque é nisso que ele vai ficar de 4, que ele vai engatinhar. Só que você não vai se apoiar, né? Você não vai ficar lá, um passo, outro. Ele que vai. Funciona a mesma coisa. O sono é você põe no berço e deixa ele se virar, literalmente. Você vai dar apoio? Vai, você pode ficar do lado, daí aos pouquinhos você vai saindo do campo de visão. Então você tem esse passo a passo. Só que você tem que escolher. Você quer apresentar o berço como lugar de dormir com 5 meses, 4 meses, 5 meses, que já é uma boa, desde né? sempre também. Ou com 3 anos de idade na cama, que ele sai correndo, grita, chora, fala, mamãe, fica aqui, quero o colinho. Em algum momento você vai ter que apresentar o horizontal, parado, espaço e filho se vira. E em algum uma necessidade, Quanto né? antes, melhor. Quanto antes, melhor. A luta fica menor, com certeza, né? Sim. E aí, vamos dizer assim, e a gente vê muito, por exemplo, eu tenho casos de crianças que têm essa dificuldade, até dorme na hora de dormir, mas acorda 500 vezes por noite, e aí tem pesadelos, aí chora, aí chama um e chama outro. E aí o que acontece no dia seguinte, aquela criança tá exausta. E aí é uma criança que chora na escola. Já chega dormindo na escola, né? E uma criança que a gente percebe que fica extremamente irritada, tudo irrita, reclama de cansaço. Eles se jogam literalmente, né, no nosso colo e assim, porque eles precisam. Então, esse é o que eu vejo no meu dia a dia, porque... bebês e crianças precisam dormir a noite toda e ter os pais descansados. Eles precisam das duas coisas. Porque assim, antes não se falava muito de sono, né? As pessoas achavam que sono era apagar, né? Hoje em dia você vai numa consulta com o médico, ele pergunta como você dorme. Mas era uma questão que não se perguntava antes. Então agora até os pediatras perguntam, porque o sono está ligado ao crescimento, ao desenvolvimento, à memória. Tudo que a criança aprende durante o dia é consolidado esse aprendizado ao longo da noite, né? Então assim, não é só o fato de que ela não dorme, é o fato de que isso é um impedimento de desenvolvimento. Minha mãe falava, se você não dormir, você não cresce. Ela tem razão. Então, essa criança,
ela vai apresentar esses sinais mais evidentes, mas tem outros ali que às vezes são silenciosos. Então tem criança que é dita como hiperativa, aí você vai ver o sono dela, enquanto ela não dormir, não tem diagnóstico aqui, né? Não tem como você fazer um diagnóstico, porque o que acontece? A criança pequena, ela fica pilhada quando ela tem insônia, quando ela não dorme bem. É diferente da gente que vai se escorando nos cantos. A criança não, ela entra num looping que ela não para, ela não presta atenção, ela quer isso, daqui a pouco ela quer aquilo. Ela nem sabe o que ela quer. Mas a gente percebe que fica muito difícil para aquela criança. E é muito engraçado porque existe até... E começam para outras teorias, né? E para outras convicções e outras hipóteses, né? E será que tem algum distúrbio? Será que tem? Será que está dentro do espectro autista? Porque aquela criança não presta atenção em nada. Às vezes ela não chega, ela tá tão irritada que ela não quer nem te olhar. Exato. Né? Então ela não consegue olhar você nos olhos. Por quê? Porque ela não quer, porque ela sabe que se ela tiver que olhar, ela vai ter que responder mas alguma já coisa. chega vários com distúrbio assim, do espectro autista, às vezes bebê que o médico diz, provavelmente ela deve estar no espectro autista. Mas de onde que tirou isso, né? Daí quando a criança dorme, ela consegue conectar melhor. Ela é outra criança que os pais nem conheciam. Eles não focar numa brincadeira. Sabe o que é interessante? Não tem a ver com as crianças menores, eu vejo com o meu neto. Ele está na faixa de 11 anos, eles gostam do celular. Sim. Então o que eu faço? Eu levo ele para o clube, ele vai fazer os exercícios, ele sempre pede, vó, me dá o celular, ele não pode pegar, porque os pais o deixam. Aí eu falo, não, hoje eu não vou te dar, você vai descansar. Ele dorme do espaço da minha casa lá. Ele chega diferente dos outros dias. Claro. Aí eu falo, tá vendo como você fica mais focado, fica mais tranquilo. Isso assim, essa irritabilidade, ela é muito clara quando a criança descansa, né? Então assim, antes de pensar em qualquer diagnóstico, primeiro foca no sono, depois você vê o que sobra. Porque mesmo que a gente escuta às vezes, porque não sei, você já tirou. A criança não tá com fome, porque você já deu a mamadeira, então ela já tá de barriguinha cheia. Tá limpinha, então não tem nada que possa incomodar. Vamos descobrir então o que tá acontecendo com esse sono. Né? E às vezes é isso, a criança tá tão acostumada a ter outros atenuantes, outros estímulos, que tá muito difícil para ela chegar numa simples conclusão. Sim. Às vezes até como antigamente, não sei, eu sou mais velha, né, que você, então é um pouquinho diferente. A leitura de história, por exemplo, dá sono para a criança. Exato. Em vez de você pegar o celular, ou o celular, eles querem na televisão, né, deixa a televisão. Então assim, antigamente a gente percebia isso. E hoje nem todo pai tem paciência. Exatamente, hoje em dia talvez não tenha paciência. Bons rituais na hora de dormir, né? Isso. Então assim, a questão como você falou um pouco antes, né, um bom ritual mesmo. Sim, pra a criança dar uma relaxada. Exato, a gente tem que pensar na rotina, porque a criança, ela não tem noção de tempo, né? Ela só vai ter noção de tempo lá na vida. Então, ela precisa da ordem das atividades que dê a ela uma previsibilidade. Isso dá segurança para a criança. Então, a rotina da noite precisa ser um caminho que ela entenda que vai culminar dentro do quarto, no berço ou na cama. Então, essa rotina, então, tem uma coisa que é a rotina. Então, por exemplo, leite. Leite, muita gente coloca lá no ritual do sono. Só que a gente precisa escovar dente do bebê. Mesmo um bebê pequenininho, né, se já tá na forma, ela já tem que escovar o dente. Eu tô com crianças com cárie, né? Então, por quê? Porque quando ele era bem bebezinho, desdentado, olha como a natureza é sábia, desdentado, leite materno, vai dormir, vai mamar no quarto, no escurinho. Depois ele cresce, tem dente, comida, fórmula, já é hora de escovar o dente. Então, eu sempre falo, traz esse leite para a rotina da noite. Não leva esse leite para o quarto. Não é pro berço deitado. Não é pro berço, porque uma coisa é mamar, outra coisa é dormir. Só que fica tudo junto e misturado. Não associado. Além da cárie, tem casos até de otite. Não, otite, aquela posição, sobrepeso, tem várias coisas aí que ficam envolvidas com leite. Daí, você traz esse leite pra cá. Quebra com banho, né? Normalmente a gente dá um banho. Mas eu quero fazer um banho zen pro meu filho. Eu falo, olha, a partir dos 7 meses não tem banho zen. Eles brincam no banho, eles se divertem no banho, tá tudo bem. Deixa eles brincarem. Saiu do quarto, aí sim você vai criar um ritual do sono com calmaria. Então, sem telas. Sim, o livrinho, ele é um ótimo estímulo para o acalmar, só que a ideia não é dormir na história. Porque quando uma vez a minha filha tinha uns 3 anos, ela dormiu ouvindo a história, e ela, no meio da madrugada, veio me procurar dizendo que eu não contei o final. Porque para as crianças, a noite é um bloco só. Ela fechou o olho, ela abriu
Cadê a continuação? Cadê o fim? Então, a historinha, ela é parte do aconchego. Então, sabe esse colinho que o pai falou, mas eu nunca mais vou dar colinho? Vai, é aqui. Você vai dar o colinho aqui, você vai ler o livro, você vai abraçar, você faz uma reza, uma oração, gratidão ao universo, canta uma musiquinha, brilha, brilha, estrelinha. Faz o seu ritual, Faz né? o seu ritual e tenha o corte do boa noite. O que é o corte do boa noite? A partir de 6, 7 meses, o bebê ele tem a noção de ausência e presença. Já tem a permanência do objeto. Sim. Então, se você ficar lá... Né? Até o picabu, né? Exato, até se esconder. Então, se você ficar lá esperando o teu filho dormir, olhando para ele fechou o olho. Quando ele abre, você sumiu. E quando você some, ele sabe que você está em algum lugar. Que agora ele já tem essa noção. Não é que... desapareceu, agora você sumiu, até você fugiu, né? Peraí, eu quero ele de volta aqui. Exato. E aí a criança chora, desesperada, e aí a mãe fala, porque ele tá muito apegado na mãe. Então todos nós somos apegados à mãe, mas é preciso a despedida do boa noite. É preciso que acordado ele veja que a mãe está saindo, que o pai está saindo. Isso vai dos 6, 7 meses até todas as idades. Porque se dormir lá, a maioria de 2, 3 anos, o hábito é a companhia. Então, geralmente, leite já foi a maioria, porque já sabe muito bem que não precisa de leite. Colo já não dá mais, porque uma criança de 2, 3 anos é apertado, mas fica a companhia. Então, o que é o hábito da companhia? A criança deita, a mãe ou deita junto, o pai. Ou tem que dar uma cama no quarto. Dá a mão, segura a mão. Daí, quando a criança dorme, a mãe vai... engatinhando, sabe? Parece o 007, tá? Missão impossível, vai saindo, porque ele não pode saber, ele não pode saber que eu vou sair, né? Só que daí a criança vai criando uma situação de estado de alerta. Então ela começa a apertar mais a mão, e daqui a pouco ela, mamãe, você tá aí? Porque ela já sabe desse movimento. Só que se ela tá dependente, que eu falo, se você fica com o teu filho, dá a mão, ele leva 10 minutos, dorme a noite inteira, é igual comer um chocolatinho e engordar. Você vai fazer dieta. Agora, se teu filho segura a sua mão, até você conseguir se desvencilhar, levou 1h30 esse processo, que daí é insalubre. No meio da noite acorda de novo. No meio da noite acorda, precisa ficar segurando sua mão, porque na verdade a mão nessa idade, ou é a mão, ou é o cabelo, ou é o abraço, é muito a sensação, tá escuro. Então é o único jeito deles garantirem a presença. Então eles começam a apertar cada vez mais. Eu falo, então aqui tem que ter a despedida do boa noite. Ah, mas ele chora. Claro que ele chora. Até os 3 anos ele dormiu com você, igual você trabalha em escola. Sim. Adaptação, você não fica lá. Exato. Agora, se a mãe decidiu que até os 3 anos ela ia ficar lá, e agora com 3 anos ela decidiu que ela vai sair. Então, seria aguentar um pouquinho esse choro mesmo. Na ruptura vai ter. Não quer ruptura. Não quer ruptura, não tem 6 meses. Solução mágica, né? Ou teria que ser antes, que ela falou, por volta dos 6 meses, você já faz bem devagarinho, adequada. Agora, se não acostumou dessa maneira adequada, se você procurou, né, me ajuda que meu filho não dorme direito, então aguenta a consequência e vai ter que sim vamos nos acostumar e fazer de um jeito que ele vai dormir direito. Sim, mas com acolhimento. Jeito, né? O choro não é que as pessoas acham que é deixar chorar. Então, o menino tem 3 anos, a gente coloca ele no quarto, tranca a porta e joga a chave fora. Não é ali isso. Fora daí esperando, né? Não é isso, né? É todo um combinado lúdico com a criança, ela vai ser informada antes, vai ser um passo a passo gradual. Eu falo, você vai sair do quarto, você vai ficar 30 segundos fora do quarto, mas ele levanta, tudo bem. Você não, é pra trancar a porta? De jeito nenhum. A porta tá aberta. Não é castigo, não é castigo. A criança, aqui é o seu espaço, aqui é cama de criança, ali é o nosso quarto de adulto. Então você vai dando contornos e limites. Papai e a mamãe vão estar ali. Não é nunca falar que você vai dormir sozinho. Sozinho ficou João e Maria na floresta, Rapunzel, né? Estão no quarto ao lado. Você tá aqui no seu quarto e mamãe e papai estão pertinho. Então é essa segurança que tem que dar, a não ser que você durma lá. Que é o único jeito de garantir presença sustentável é dormindo lá. Ah, mas eu vou deixar ele sozinho? Dormir é solitário. Uma vez que essa criança tem um quarto só para ela, que é, assim, 1% da população desse país, né? Que tem um quarto preparado para essa criança. Ela tem, essa condição, né? A família tem esse privilégio de ter isso. Ele vai dormir no quarto dele com ele mesmo? Então ele precisa saber isso desde o início da noite. Olha, a gente não fica aqui, filho, mas a gente está aqui do lado. Sempre que precisar, porta aberta, pode deixar a porta aberta, é uma idade que eles pedem, a porta aberta. Crianças às vezes que falam, me deixa uma luzinha. Uma luzinha de tomada, exato. Mas a gente só promete no início da noite o que se sustenta nos despertares. Então, a mãe fala, mas eu quero prometer
ficar com ele. Então, dorme lá. Eu não gosto que ele durma com a luzinha acesa. Então, tem que ir no escuro desde o início da noite. Você não pode enganar de deixar a luzinha acesa E depois e apagar. depois apagar. Ah, mas eu não quero que a porta fique aberta. Então, fecha a porta desde o início da noite. Ele tem mas que isso é uma coisa que a gente, perde a confiança. a gente fala muito, né? O que você fala para a criança, você tem que realmente pregar aquilo, né? Eu falo assim, de vez em quando eu brinco com os meus alunos em sala de aula, eu falo assim, eu conto alguma coisa para vocês que não é verdade? Não. Quando eu falo que vai acontecer, não vai acontecer mesmo. Às vezes acontece alguma coisa que aquilo não ocorre, mas a gente explica quando não vai acontecer. E eu acho que o sono é a mesma coisa, né? E eu vejo muito... São os combinados. né? É igual, por exemplo, a adaptação à mãe que sai escondido. Né? Eu acho que o sono está muito ligado ali. Não, mamãe, mamãe vai agora descer um pouquinho para fazer um xixi, ou ela vai em tal lugar, né? Eu acho que a criança tem que ser avisada. E o sono tem esse mesmo percurso. Agora, vamos lá. Tem mães que falam assim para mim, mas Débora, eu aviso ele. Então, assim, a mãe senta na cadeira e fala, olha, filho, a mamãe vai ficar aqui até você dormir, e quando você dormir, eu vou dormir lá na minha cama. Tudo bem? Tudo bem. Ele fica aflito. Mamãe, você tá aí? Mamãe, você tá aí? Porque ela avisou, ela tá sendo honesta. E ela fala, então, como é que você explica isso, né? Daí eu falo, olha, vamos supor que essa é uma criança que a mãe avisa, só que na madrugada a mãe tem que ir lá. Né? Ou ele vai para a cama dela. Então, é uma criança que é dependente da companhia. Então, eu faço a seguinte analogia. Vamos supor que eu preciso do meu travesseiro para dormir. E você, Rose, fala, pode ficar tranquila, Débora, você dorme aqui com ele, mas olha, eu vou te falar a verdade. No meio da noite, ele vai estar lá no outro quarto. Então, eu já durmo com um olho aberto e outro fechado, porque eu preciso dele. E na madrugada, quando eu acordar, eu vou fazer você trazer ele do outro quarto. Então, isso é uma criança que é dependente da companhia. Então, se eu não sou dependente do meu travesseiro, tudo bem. Você vai falar pra mim, olha, tá aqui o seu travesseiro, mas saiba que quando você acordar, né, que no meio da noite ele vai falar. Só que eu não preciso dele. Então, pra essa família, tá tudo bem, tá tudo alinhado, a verdade está sendo dita. Mas quando há uma dependência de hábito, não adianta ir por essa linha. Porque a criança, até a própria informação deixa ela mais ansiosa. Então, é importante falar, claro que é. Mas ela fica mais ansiosa, porque a qualquer momento minha mãe vai sair. Então é uma criança que enrola mais para dormir, é uma criança que pede um monte de coisa, é uma criança que fica, quero mais história, porque ela vai segurando a mãe dentro do quarto. Eu acho que os combinados nessa hora, né? Os combinados anteriores, eles são extremamente significativos para essa criança, né? Eles vão dar esse suporte até, você vai ter isso e vai acontecer tal coisa. Eu ponho em forma de figura. Então, o que você vai fazer depois que você deixar teu filho para dormir? Eu vou escovar meu dente, eu vou jantar. Então, eu pego figuras, né? Graças à inteligência artificial, agora estão ficando cada vez mais lindas as minhas figurinhas. Aí eu faço lá, uma mãe escovando o dente, um pai e a mãe jantando. Então, a criança, ela não só vai saber que a mãe sai do quarto, mas ela vai saber aonde está a mãe, o que ela vai fazer. E, por último, essa mãe vai dormir. Então, quando acorda de madrugada, a mãe já avisou que tinha ido dormir. Então ela falou, olha, filho, ainda está à noite, então eu vou para minha cama de adulto. Principalmente aqueles que vão para a cama dos pais e os pais não querem, a gente separa. Aqui é cama dos adultos e aqui é cama de criança. Você pode vir na cama de adulto? Pode, de manhã, quando a gente te convidar. Só que tem todo uma pressão que eu sinto dos pais, porque assim, tem gente que é muito feliz dormindo com o filho na cama. Então esse tá ótimo, mas tem outros que não, e esses aqui se sentem muito culpados. Porque fala, então aqui todo mundo fala que é gostoso dormir com o filho, então, Débora, eu não acho gostoso. Aqui ele roda, ele gira, aqui é o nosso espaço, ele me chuta. E aí aquela mãe fica se sentindo uma péssima mãe. E aí eu falo que, assim, dormir, gente, é sagrado. Então, se o sono está sendo atrapalhado, e o seu filho é o teu bem mais precioso. E aí você vai estar até impaciente com ele. Você não vai ser uma boa mãe no dia seguinte. Então, não adianta ir por essa pressão, tá? E assim, sinceramente, eu não oriento dormir na cama dos pais. Eu já tive vários casos de queda feia, de ir para o hospital. Não é lugar feito para as crianças, cama de adulto. E aí que inventaram cama montessoriana de casal, né? Então, porque daí ia falar assim, então era por isso que eu não podia dormir? Agora eu posso. Gente, mas o casal até perde a privacidade, o casal deixa
de ter a relação marido-mulher, porque tem uma criança no meio, vai acabar atrapalhando um monte de outras coisas nessa relação familiar. Ou às vezes a criança vem nesse lugar, né? Aí é outro tema, mas às vezes a criança, ela vem para marcar essa ruptura do casal. Então, eu não posso ficar com você porque meu filho me quer. Mas, na verdade, muitas vezes a mãe não quer. Essa muleta da mãe. A mãe não quer estar com esse marido e aí o filho é a desculpa. E aí vai dormir com o filho. Então, é um outro tema. Outro problema, até delicado, É, né? outra Porque a gente sabe que acontece muitas vezes. Exato. Mas é isso. Então, assim, quer sustentar um hábito, sustente, mas seja honesto por toda a noite. Também, né? Com a pessoa, com os pais mesmo e com a criança, né? E aqui aí você vai estar criando criar um novo hábito, de um hábito ruim anterior, claro que é difícil. Né? Então, por isso que você falou, demanda tempo, demanda essa paciência, demanda essa conversa, vai ter o choro. Sim. O que eu lembro que eu ouvia, né, assim, quando eu tive meus filhos, eram pequenininhos, deixa chorar a noite inteira que o sono vai fazer cansar e vai fazer... Quer dizer, o choro vai fazer cansar e vai fazer dormir. Eu falei, gente, não é por aí. Não é por aí. Né? Eu não vou criar uma insegurança na hora de dormir. Imagina, deixa chorar para o sono vir. Não, eu posso acolher e tenho que saber colocar qual é a hora de dormir. Equilíbrio, né? É um meio termo. Tem que ter equilíbrio. Dé, a gente podia ficar horas aqui conversando. Tá uma delícia esse papo. Eu falei assim, pra mim, assim, eu tô vendo vários aluninhos meus ali. Eu falo assim, olha quanta coisa explica aqui, né? Sim. Essa criança irritada, essa criança confusa, essa criança que não entrega tudo que poderia entregar, porque a gente sabe que não dorme bem, que os pais já comentaram que não tem um sono regular, e os pais também às vezes irritados. Foi um prazer enorme a nossa conversa. Muito gostoso te escutar, muito gostoso mesmo. Que bom. E pode me chamar mais. Com Deixa certeza, a nossa né? porta. Por O favor. meu Instagram, então, é @hora de nanar oficial. O guia do sono do bebê tá na plataforma Eduz, mas lá no meu Instagram tem o link na bio. Boa. E o meu livro é A Hora de Nanar, da editora Manoli, vende nas principais plataformas online. Muito bom. Muito obrigada. Gente, estou muito feliz, Obrigada, de verdade. sem palavras. Muito gostoso. Vamos terminando por aqui. A gente agradece a todo mundo que estava aqui junto conosco. Não deixe de nos seguir, Spotify, Instagram, YouTube, WhatsApp. Mande de novo as suas perguntas. O que precisar, estamos aqui. E agora acabou. Eu sou a Rose. Eu sou a Lu. Eu sou a Sil. E a Débora.